É nesta antiga residência aristocrática, ao qual não lhe faltava sequer uma imponente capela, a Casa dos Mendanha, bem no coração da cidade de Barcelos, que nós encontramos um espaço que vem abrigando desde 1995 milhares de peças cerâmicas que aqui são estudadas, preservadas e expostas. Estamos no Museu de Olaria. Vamos conhecê-lo. Embora o Museu de Olaria se tenha instalado no atual imóvel em 1995, as suas origens remontam a 1949, quando a Câmara Municipal deliberou construir um espaço destinado a expor olaria barcelense. Mas foi só em 1963 que o então designado Museu de Cerâmica Regional foi inaugurado, ocupando uma sala subterrânea do Paço dos Condes de Barcelos. A coleção do etnógrafo Celeste Pais, que o próprio doara à autarquia em 1952, foi crucial para a criação deste equipamento cultural. Desde então, a coleção do museu não parou de crescer, tornando imperiosa a mudança para outras e mais amplas instalações. A Casa dos Mendanhas foi a solução encontrada e, desde então, registrou já várias intervenções de modo a adequar o edifício aos novos desafios da museologia, com amplas salas de exposição permanente, espaços para exposições temporárias, amplas e modernas reservas, espaços oficinais para serviços educativos, centro de documentação e investigação, gabinetes de trabalho. Com formação base de História e Arqueologia, pós-graduada em Museologia, Cláudia Milhares é chefe da Divisão da Cultura da Câmara Municipal de Barcelos e é também a diretora do Museu de Olaria. Cláudia, o que é que nós podemos encontrar aqui no percurso ao longo deste museu? Que espaços vamos encontrando? Neste museu podemos ver objetos, sobretudo do passado, num passado recente, mas objetos utilitários que foram muito importantes para a vida das pessoas. A olaria e o figurado de Barcelos são objetos que nós fomos recolhendo no nosso acervo e que hoje estão patentes nestas exposições. Aqui, neste caso, nesta exposição, temos a exposição da olaria do norte de Portugal. Portanto, é uma coleção em que estão patentes objetos utilitários produzidos em cerâmica ao longo do século XVIII, XIX e XX, essencialmente. E de grandes centros, não é? E de grandes centros produtores. Portanto, estão ali a ver, por exemplo, a famosa louça de Bissanhães. Exatamente. Não é? Sim, sim. Barcelos. Começamos por Barcelos porque estamos em Barcelos e porque Barcelos, sem dúvida, foi um centro de produção muito importante aqui na região. O facto de ter umas jazidas de barro de muita qualidade proporcionou que se estabelecesse aqui um grande centro de produção que abasteceu todo o norte de Portugal. Depois temos Guimarães, que também teve muita importância, esteve muito ligado à olaria de Barcelos, portanto há muitos oleiros de Guimarães que receberam e que estabeleceram formação e contactos com os oleiros de Barcelos. Depois vamos para trás dos montes e chegamos a Bisalhães, que é sem dúvida um centro produtor de grande importância, da louça preta e que está na história. Mas para lá deste núcleo, digamos, central, desta exposição permanente sobre a olaria no norte de Portugal, logo na entrada nós somos recebidos também por uma sala muito, eu diria, identitária. Sim. Com grandes nomes. O figurado de Barcelos é uma produção que nasceu muito associada à olaria, não é? A partir de as mulheres dos oleiros, nos seus tempos livres, começaram a fazer pequenas figuras que vendiam nas feiras e com isso acresciam o seu orçamento familiar. E essa produção de pequenas figuras foi ganhando alguma autonomia, alguma importância e dessa produção, nasceram algumas figuras muito importantes daquilo que é hoje reconhecido como o figurado de Barcelos, que é uma produção certificada.
e há nomes que são incontestáveis e que toda a gente conhece, como o caso da Rosa Ramalho, a Júlia Cota, a Maria Sineta, portanto são nomes muito importantes do figurado de Barcelos, e nós temos essa vontade de receber as pessoas logo mostrando-lhes o trabalho destes mestres barristas de Barcelos. Mas não ficam por aí, porque eu sei que também tem aqui uma outra sala já com novas gerações e exatamente. Novas apostas. Depois temos uma sala que tem exposições temporárias de longa duração, que normalmente temos sempre exposições ligadas ao figurado não só de Barcelos, pode ser ao figurado nacional, mas é uma exposição sempre dedicada ao figurado, que neste momento temos alguns barristas que estão a trabalhar num rumo diferente, portanto não produzem peças que se encaixam naquela produção designada por figurado de Barcelos, mas que têm muita qualidade, trabalham já com pastas diferentes, materiais diferentes e um trabalho artístico muito bonito e que se distinguem e que nós consideramos que teriam a qualidade para estar em exposição aqui no museu. E temos ainda a Sala da Capela, que é a nossa sala de exposições mais temporárias, digamos assim. 3 em 3 meses nós temos novas exposições nessa sala, de temáticas diferentes. Normalmente nós tentamos que sejam exposições de cerâmica mais contemporânea. Neste momento não, temos uma exposição também de um barrista de Barcelos, do Sr. Fernando Morgado, senhor que já tem 92 anos e que tem um acervo importante e que nós entendemos que seria o momento de mostrar as suas produções. Percorrer o Museu da Olaria é, com efeito, uma outra forma de transitar pelo país através dos seus diferentes centros oleiros e perceber da grande diversidade de produções que, no entanto, e durante séculos, e independentemente dos seus apontamentos artísticos e decorativos, sempre possuíram uma destacada função utilitária. As exposições do museu, contudo, não se limitam aos objetos cerâmicos. Também instrumentos usados na sua produção, como é o caso dos tornos, da roda do oleiro, estruturas de transporte, bem assim como fotografias, documentam esta atividade tradicional. Para lá do estudo da salvaguarda das suas coleções de olaria, o museu tem uma forte aposta na mediação com a comunidade e com os seus públicos, através dos serviços educativos. E a esse propósito, vamos ao encontro de Ana Braga, com formação superior em cerâmica, também um mestrado em educação artística, e por isso alguém que nos pode, de facto, explicar que estratégias são aqui usadas pelos serviços educativos e para que públicos. Portanto, são atividades para público sénior, por exemplo, atividades para famílias, atividades também para o público em geral, com a designada atividade de criar em barro e também a oficina aberta. Também desenvolvemos atividades para público com necessidades específicas, nomeadamente pessoas com baixa visão e até cegas, colocando ao dispor réplicas para que possam, de facto, tatear e desenvolver as atividades e depois com uma oficina da expressão plástica que, de facto, tem esse contacto direto com a modelagem em barro. Pois, eu imagino que essa questão da manualidade, de colocar a mão na massa, isto é, na pasta neste caso, de facto deve ser muito desafiante para determinado tipo de público. Exatamente. E também desenvolvemos atividades para público que está em pausa escolar, para crianças e jovens. E ainda já agora, também em dias comemorativos, temos aqui no museu atividades para assinalar esses dias e muitas das vezes com a presença de oleiros e barristas locais que de facto são uma mais-valia a sua presença e que dessa forma presencial dão o seu testemunho e demonstram ao vivo o seu trabalho. Isso é muito interessante, porque vocês trazem mesmo oleiros para aqui também para colaborar nos Exatamente, e isso é de facto muito importante porque permite esse contacto dos participantes com esses oleiros, esses barristas, estabelecer essas ligações e ao mesmo tempo possibilitar a valorização do trabalho dos próprios artistas locais.
Paralelamente a isso, também desenvolvemos um trabalho que incide muito na comunidade escolar e para isso, todos os anos, no início do ano letivo, é lançado um programa específico. Esse programa consta de atividades para os diversos níveis de ensino, desde o público pré-escolar ao público do ensino superior, e contempla também atividades para público com necessidades educativas, público escolar, mais concretamente com necessidades educativas. As atividades têm sempre, em qualquer um dos programas, uma componente, e estamos a falar do serviço educativo e desta componente fortemente pedagógica, também lúdica, naturalmente, mas que tem uma visita às próprias exposições, onde são explorados os conteúdos, há uma mediação, exatamente, uma mediação em que, de facto, se apela à curiosidade, à descoberta, à formulação das questões, ao espírito crítico e depois também se criam momentos para partilhar e debater essas ideias e também as próprias experiências que as pessoas têm, porque, de facto, um visitante, quando vem ao museu, quer seja do jardim de infância, quer seja do ensino superior, tem a sua bagagem e o seu conhecimento, que é de todo importante partilhar, porque por muitas das vezes também se interliga com as temáticas e os conteúdos que estão em exposição. E depois existe esta componente também muito prática, que eu imagino que seja, particularmente para os mais novos, mas se calhar não só, seja também muito importante, não é? Exatamente. E se a própria visita à exposição já é um momento enriquecedor por si, depois temos o tão aguardado momento da oficina, porque as atividades, por norma, complementam-se com estas duas partes. E, portanto, aí é de facto o momento mais empolgante e que muitos participantes anseiam, não é? Porque é literalmente onde se pode colocar a mão na massa e experienciar, digamos assim, a atividade no seu pleno. E aí temos as atividades quer de modelagem em barro, como também as atividades de pintura, de decoração de peças que são produzidas pelos oleiros e barristas locais e também a própria pintura de azulejo. E estas atividades, de facto, permitem com que os participantes possam experienciar, explorar e fazer as suas representações de uma forma livre e criativa. Usada de forma utilitária durante séculos, a olaria a partir da década de 70 do século passado caiu em desuso em detrimento do plástico e dos metais. Muitos dos centros produtores de cerâmica foram desaparecendo e com eles as artes de quem sabia fazer. Em alguns casos ficaram apenas os objetos e mesmo estes vão desaparecendo. Por isso, e para lá da sua função de divulgação e de formação, o Museu da Olaria tem uma missão crucial, a da salvaguarda de uma importante parcela da nossa memória identitária. E por isso, para lá das salas de exposição, são também fundamentais os seus espaços de estudo e as reservas. Cláudia, de facto, impressionante aqui as vossas reservas, não é? São milhares de peças. São cerca de 10.000 peças que nós temos no nosso acervo, todas organizadas por centros produtores, de norte para sul do país, portanto, cada estante corresponde a uma região do país. Neste caso, esta completa é tudo referente a Barcelos, portanto, são peças provenientes daqui do Centro Produtor de Barcelos. São peças, sobretudo, utilitárias, peças que eram muito importantes na vida das pessoas de outros tempos, porque não havia outros materiais e o barro era fundamental para a vida cotidiana e estão aqui reservadas, preservadas para um dia mostrarmos mais tarde como é que se viveu em séculos anteriores, não é? E nomeadamente também, imagino, essas exposições temporárias também vão fazer. Sim, claro, nós vamos tendo alguma dinâmica sempre de exposição que permite ir mostrando o acervo de acordo com as temáticas das várias épocas e das várias exposições, sim. Tem outros centros produtores do Norte, mas também de todo o país, não é? Sim, portanto, as coleções do museu são nacionais, nós temos peças de todos os centros produtores existentes que existiram em Portugal. Neste momento, a maior parte deles já estão extintos, mantêm-se alguns, e, sobretudo, uma maior representação dos centros produtores do Norte, porque geograficamente para nós é mais próximo e, portanto, permitiu que nós fizéssemos uma recolha mais
intensiva desses objetos, mas temos até ao Algarve, temos Açores, temos alguns países da expressão portuguesa também. Também? Okay. Temos uma coleção de Cabo Verde, uma coleção significativa, temos também Angola, também, Brasil, Timor, portanto, temos uma representação de alguns países da expressão portuguesa e portanto, permite perceber as ligações que existiram entre... Claro. E eu imagino que também com as recolhas que continuam a fazer, e tem aqui peças também bastante antigas, não é? Com as novas produções, algumas delas incentivadas pelo próprio museu, sim. Eu imagino que apesar desta dimensão, destas fabulosas reservas, mas assim se calhar vocês já começam a ter alguns problemas de espaço, digo eu, não é? Sim, é verdade. Nós também estamos neste momento a preparar a nossa exposição permanente, que vai ter objetos de todos os centros produtores em exposição. Portanto, isso vai nos libertar um pouco a área das reservas. E porque nós, quando fizemos a ampliação do espaço do museu, em 2010, entre 2010 e 2013, foi exatamente com essa intenção de podermos mostrar às pessoas o maior número de peças do nosso acervo. E as pessoas ficarem com uma ideia do contexto nacional que tem as nossas coleções, portanto. E eu acho que vai ser muito importante para o museu conseguirmos lhe dar essa dimensão nacional, para que as pessoas percebam a evolução e o contexto cerâmico nacional, porque, como podem ver aqui, são 10.000 peças distribuídas ao longo do país. Isso mostra que o nosso país tinha uma produção cerâmica significativa e muito importante para a vida de todos. É curioso, porque a nossa diversidade nacional se reflete também nas produções. Que no fundo têm as mesmas funções, mas têm formas diferentes, porque cada centro produtor tem as suas características próprias e as suas tipologias de formas, apesar das funções serem praticamente idênticas. As panelas, os cântaros, existem em quase todos os centros produtores, mas vão assumindo tipologias diferentes de acordo com esses centros produtores. Muito bem, mas ainda voltando à questão do espaço, eu sei que para um futuro próximo o museu está a programar... Sim, estamos a programar, portanto, crescer na área expositiva e crescer também na área do serviço educativo. Nós em breve vamos passar o nosso serviço educativo para um espaço contíguo aqui ao museu, um edifício do outro lado da rua, que vai se chamar a Casa da Criatividade e que é um espaço destinado sobretudo à parte manual, não é? Tudo aquilo que é desenvolvido na parte oficina do Museu da Olaria será desenvolvido nessa casa do outro lado da rua e que, portanto, terá uma dinâmica própria e que sobretudo, pretende aumentar a capacidade que nós temos de recepção de grupos e de jovens aqui aos nossos serviços. Bem. Embora a tradição de produção de pequenas figurinhas em barro, o designado figurado, seja muito antiga em Barcelos, ela ganhou especial visibilidade a partir da década de 60 do século XX, com a crescente valorização das produções artesanais, mas também com o declínio da produção da cerâmica utilitária. O figurado possui, por isso, hoje, uma importância nada despiciente na economia dos oleiros de Barcelos. E também por isso, a aposta que o museu tem feito, através de exposições e ateliês, na promoção de novos artistas que, partindo das raízes tradicionais, também tragam inovação e contemporaneidade. A personalidade há muito conhecida pelas suas dinâmicas em torno da produção e da criação cultural na região. Elisa Braga é a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Barcelos. Muito bom dia. Muito obrigado. É um gosto recebê-los. Doutora, qual é a importância deste museu para a autarquia, para o município e para o território? É de uma importância enorme. Portanto, o município desde sempre trabalhou este nosso património, que é o artesanato de Barcelos, desde a olaria à cerâmica, ao figurado, e nós temos este espaço aberto com este número constante de exposições, porque é a cultura, é o nosso património, é a nossa memória. Portanto, nós temos que preservar, e este local
por si fala, temos que preservar esse nosso património. Já agora vou-lhe dizer, nós somos Cidade Criativa da Unesco, Barcelos, e aí a importância desta marca, de pertencermos a esta rede internacional e de uma importância enormíssima, Cidade Criativa pelo artesanato, pela sua distinção e pelo trabalho que todos os artesãos, ao longo de dezenas de décadas de anos, têm vindo a promover. E vocês são herdeiros de toda essa tradição, Sim. mas também, de facto, estão a investir em novos criadores, de que esta sala é um bom exemplo. Sim, porque nós temos aqui esta exposição que é da tradição à inovação. Temos desde os nossos artesãos com uma carreira mais longa, mas temos também o caso aqui do Telmo Macedo, que são as novas gerações, já completamente com a sua profissão dedicada ao artesanato, à produção de figurado, e é uma forma da afirmação deste nosso território e é uma forma também do território poder evoluir em termos económicos e financeiros com a afirmação por esta coleção fantástica que o museu tem. E claro que este é um espaço que diz muito à comunidade, as pessoas revêem-se aqui, Sim. Mas o museu tem tido também um papel de abrir as portas e dar a conhecer Barcelos aos turistas, aos estrangeiros? Aos turistas, nós temos muitos pedidos de grupos de turistas que aqui vêm. E o museu é uma passagem obrigatória. Começam pelos Passos dos Condes de Barcelos, passam pelo edifício da Câmara, inclusivamente, e logo a seguir vem o museu. Portanto, este museu é mesmo identitário e é um ex-libris nosso, que, conforme já pôde ver, nós estamos muito honrados em fazer parte e em apoiar este tipo de equipamentos. E já agora deixe-me passar um bocadinho. Estamos a viver tempos altamente conturbados em termos de guerra que neste momento está instalada aqui na Europa, às portas da Europa, com o massacre todo que existe neste momento. Uma das coisas que nós temos visto é a preocupação das pessoas, das cidades, neste momento, caso específico na Ucrânia, a defender os seus monumentos, o seu património. E é este património que nós também, em qualquer circunstância, temos que defender e acarinhar. Porque quando vemos as estátuas rodeadas com aqueles sacos de areia, os museus, todos blindados à volta, e isto é a população que faz essa defesa. São as populações que têm o cuidado de defender o património. Portanto, o município de Barcelos, tendo esta riqueza que tem e a identidade que conseguimos criar com o selo da Unesco, inclusivamente, nós temos mesmo que acarinhar e melhorar sempre e apoiar os novos artesãos. Há milhares de anos que o homem conhece as propriedades plásticas do barro, mas foi só a partir do momento que se sedentarizou, que se fixou nos territórios, que os nossos antepassados começaram a produzir a olaria. Um produto que, afinal, é profundamente identitário das culturas humanas. Um produto que sintetiza, como poucos, a relação do homem com os 4 elementos. Sim, porque na olaria, na cerâmica, temos presente a terra, a água, o ar e até, através da cozedura, o fogo. A olaria. Essas produções tão utilitárias, mas também, não raras vezes, decorativas e até simbólicas. Ora, quando falamos em símbolos em Portugal, é incontornável o galo de Barcelos. E também por isso, para perceber a sua origem, a forma como evoluiu esta figura de Barcelos que se tornou num símbolo português, vale a pena visitar o Museu da Olaria.